Além da Matrix. Olá pessoal, tudo bem? Esta é uma fazenda de soja no Brasil e este é o mercado de carne na China. Esses dois lugares têm tudo a ver um com o outro. A carne vendida no mercado da China vem das fazendas chinesas. E os animais dessas fazendas comem soja, e a maioria da soja vem de um só lugar, o Brasil. Tudo o que você vê aqui em breve estará nas mesas de jantar dos consumidores chineses, mas não na forma de soja. Com o aumento da renda na China, o consumo de carne também aumentou, e a economia do Brasil mudou para atender a essa demanda, produzindo mais soja do que nunca. Isso mostra como os chineses podem remodelar economias inteiras, mesmo as grandes. Mas, a longo prazo, isso pode fazer mais mal do que bem. Basta dar uma olhada ao redor do mundo para descobrir que a China está mudando basicamente tudo. A exportação de soja funciona da seguinte maneira: os grãos são descascados, secos, separados e ensacados, e a partir daí vão para o exterior. Quase toda a soja que o Brasil cultiva é exportada, e em sua grande maioria vai para a China. A China é o maior importador mundial de soja e tem um consumo quase 20 vezes maior que o segundo maior importador. O Brasil é de longe a maior fonte desses grãos, sendo responsável por 75% dos grãos. Isso é uma ótima notícia. Em particular, para as maiores fazendas do Brasil, uma vez que 1,5% dos ricos proprietários de terras controlam mais da metade das terras agrícolas do país. Mas por que tanta soja? Na China é ilegal cultivar soja geneticamente modificada. Portanto, o custo dos grãos do Brasil são mais baratos. Além disso, a China costumava importar muito dos Estados Unidos. Mas a guerra comercial entre os dois países colocou enormes tarifas sobre a soja, levando as exportações americanas a cair. Então, o Brasil é mais importante do que nunca. O Brasil tem terras suficientes para o cultivo de soja, mas para atender à demanda chinesa precisa de ainda mais. E cada vez mais, e isso está acabando com a floresta do Brasil. E estamos vendo que o desmatamento aumentou muito nos últimos anos. A floresta mais famosa do Brasil é a Amazônia, mas o problema vai muito além da Amazônia. Também afeta a vasta savana do Brasil, a mais biodiversa do mundo e 1/4 da área total do país. O desmatamento está acontecendo lá ainda mais rápido do que na Amazônia. Mais da metade das florestas nessa parte do Brasil se foi. Isso afeta mais do que apenas as florestas e os animais que vivem nelas. Afeta as pessoas também. Quando as florestas são destruídas, elas absorvem menos dióxido de carbono, acelerando as mudanças climáticas e afetando o clima em países distantes. E dentro do Brasil, a savana é o lar de muitos grupos indígenas. O presidente do Brasil afrouxou as restrições às terras protegidas e se referiu aos indígenas que vivem nelas como animais de zoológico. Esta forte postura contra índios encoraja os agressores que tomam suas terras à força e as vendem aos fazendeiros. Geralmente, alguns desses ataques terminam em mortes. Tradicionalmente, o número dessas mortes, que geralmente acontecem nas profundezas da floresta tropical, é difícil de se contar. Mas, em 2017, mesmo antes do Bolsonaro ser eleito, pelo menos 70 foram mortos em conflitos de terra. O seu governo diz que não apoia a violência, mas eles argumentam que há uma razão econômica para transformar a floresta em terras agrícolas. Em geral, as pessoas acham que para termos renda, precisamos desmatar e depois plantar alguma commodity. E existe alguma verdade nisso. O setor de agronegócio brasileiro, no qual a soja é o produto mais importante, criou 19 milhões de empregos em 2015. No Brasil, as áreas de cultivo de soja tendem a ser mais controladas e saudáveis, mas esses ganhos econômicos não são distribuídos igualmente. Um estudo descobriu que as áreas com produção de soja têm níveis mais elevados de desigualdade de renda. Além do mais, a ênfase do Brasil na exportação de soja e outras commodities provavelmente nem é tão boa para a economia. No longo prazo, as economias mais fortes tendem a ser diversificadas. A economia do Brasil depende muito da exportação de commodities, começando com açúcar e café. Pouco atrás, minério de ferro, petróleo e soja. A esperança era que o dinheiro das commodities pudesse ser usado para avançar em direção a uma economia mais sofisticada, com exportações e serviços de valor agregado.
Mas muitos temem que os governantes estreitem as conexões do agronegócio. Isso significa que, em vez disso, se mantém o modelo antigo. Isso é arriscado por alguns motivos. Por um lado, expõe o Brasil aos riscos de mudanças nos preços e na demanda. Os danos ambientais representam outro risco de longo prazo para a economia. Quando os agricultores limpam as áreas e plantam uma única safra ano após ano, o solo acaba deixando de cultivar essa safra de forma eficaz. As taxas de monocultura, como é chamada, são mais altas no Brasil do que em outros lugares. E a produtividade das fazendas de soja já vem caindo. Quão sustentável é adotar essa abordagem para a economia? Nada sustentável. O consumidor chinês está impulsionando muito o surgimento de novas indústrias em todo o mundo. Este não é o caso apenas da produção de soja e na agricultura, mas em geral. A escala da demanda do consumidor chinês remodelou a economia, a política e até mesmo o ambiente do Brasil. Não é só no Brasil. Os países em desenvolvimento ao redor do mundo estão apostando no futuro, em descobrir o que a população cada vez mais rica da China deseja comprar. A atração da China está mais forte do que nunca. Mas e se o Brasil e países como ele quiserem ter sucesso no longo prazo? Eles terão que se esforçar para criar o futuro que desejam, não aquele de que a China precisa. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Caso você tenha gostado e queira que façamos mais vídeos como este, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Muito obrigada por ter chegado até o fim do vídeo. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho do nosso canal para estar sempre além da Matrix.